Quer aprender um pouco mais sobre o direito processual civil? Então vem comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá. O agravo interno, ele é o recurso cabível contra decisões monocráticas do tribunal. Boa noite, Pamela, seja bem-vinda. Nós aprendemos que, como regra, as decisões do tribunal, elas são tomadas por um órgão colegiado, lembram disso? Principalmente no julgamento da apelação e do agravo de instrumento, esse colegiado, ele normalmente é composto por 3 desembargadores. Então, nós temos o desembargador relator, nós temos os outros 2 desembargadores vogais, que votam junto com o relator no dia do julgamento. No caso, é possível ao relator, como é ele quem conduz o processo, é possível, em algumas situações, as situações tratadas lá no artigo 932, que ele possa, excepcionalmente, decidir sozinho, sem submeter aquela questão ao colegiado. Então, quando a gente tem essa situação do relator decidir sozinho, nós teremos uma decisão monocrática. E aí, desta decisão monocrática, o recurso cabível é o agravo interno. Então, vejam bem, se o tribunal julgar um recurso através do seu órgão colegiado, aí nós vamos ver que, em tese, é possível a interposição de um recurso ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Agora, se o tribunal julgar monocraticamente, ou seja, através de uma decisão individual do relator, aí o recurso cabível é o agravo interno. E o agravo interno, ele é cabível para quê? Exatamente para que o colegiado possa rever aquela decisão do relator. Então, quando se ingressa com agravo interno, o objetivo é levar aquela questão ao conhecimento dos demais componentes daquela Câmara, para que eles possam se manifestar, seja ratificando, chancelando a decisão do relator, seja modificando a decisão do relator. Então, olha só aí o que diz o artigo... O que diz aí o artigo 1021? Contra a decisão proferida pelo relator, decisão monocrática, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Aí eu coloquei aqui para a gente relembrar quais são as decisões que poderiam ensejar um agravo interno, Que tipo de decisão que o relator toma que seria passível de um agravo interno. Essas situações lá do artigo 932, incisos 3, 4, 5 e 6. O artigo 932, ele tem outras manifestações lá. Lá no artigo 932, não sei se vocês se recordam, é aquele artigo que fala sobre as providências que o relator tomará ao receber o processo. Então, assim, quando ele recebe o processo, ele pode apreciar se é o caso ou não de uma concessão, de uma antecipação de tutela recursal ou de um efeito suspensivo. Ele pode determinar a intimação da parte contrária para se manifestar, ele pode determinar a oitiva do Ministério Público, mas nem todas essas decisões dele são recorríveis. Por exemplo, quando ele manda ouvir o Ministério Público, ou quando ele manda ouvir a parte contrária, essa decisão ela tem natureza de um despacho, ela não tem cunho decisório, então não caberia recurso contra ela. Da mesma forma, as decisões em que ele
ele, relator, né, concede a antecipação de tutela recursal ou efeito suspensivo, essa decisão, por expressa disposição do CPC, ela é irrecorrível. Por quê? Ela é algo provisório. Logo, logo, o colegiado vai julgar e, ao julgar, o colegiado pode manter ou modificar aquele efeito suspensivo ou aquela antecipação de tutela recursal. Então, essa decisão não é recorrível. Então, as decisões do relator que podem ensejar o agravo interno são essas que eu menciono aí para vocês, o 932, incisos 3, 4, 5 e 6. Vamos relembrar aqui. Ó. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão. Lembram que nós aprendemos que quando o recurso chega no tribunal, o tribunal vai exercer o juízo de admissibilidade, ou seja, né, o relator vai verificar se foram preenchidos os requisitos para que aquele recurso possa ser conhecido. Então, ele vai verificar se o recurso é tempestivo, ele vai verificar se houve o preparo, ele vai verificar se o recorrente, né, se atentou para as formalidades legais, se ele juntou os documentos necessários, se ele fez observância do formalismo, tudo isso vai verificar. Se faltar um desses requisitos, depois de oportunizada, né, a possibilidade de conserto, ele vai inadmitir o recurso. Pode falar, Renato. Professor, essa inadmissibilidade, ela é feita pelo próprio relator, não é um outro juiz ou desembargador lá que olha isso, não? Não, é o relator, tá? Assim, claro, né, Renato, que ele tem lá os assistentes dele, né, as pessoas que colaboram com ele no desempenho aí dessa função, mas é ele quem assina a decisão, ele quem admite ou não o recurso. E vai mostrar para o colegiado, para os outros desembargadores que julgam junto com o relator, que o relator se equivocou. Por exemplo, ele pode apresentar lá uma certidão que comprove a indisponibilidade do sistema do PJE. Gente, o processo judicial eletrônico, vira e mexe, ele fica indisponível. Então, às vezes, você está tentando ali interpor um recurso, o sistema está sobrecarregado, você não consegue fazê-lo. Aí o próprio sistema, né, mediante requerimento dos interessados ou até de ofício, o tribunal determina, eles expedem uma certidão de indisponibilidade. Com aquela certidão de indisponibilidade, o prazo precisa ser prorrogado, então ele vai ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Então, vamos pensar que o advogado prove isso, né? Ele demonstra, olha, o recurso é tempestivo porque houve essa indisponibilidade foi comprovada, a certidão constou do recurso, o relator não viu, os demais poderiam rever essa decisão. Mas, como regra, ele sozinho mesmo. Vamos lá. Uma outra decisão do relator que é passível de decisão monocrática, né, que ele pode tomar sozinho, é a possibilidade dele negar provimento a um recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou então ele negar provimento a um recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, ou então a entendimento firmado em incidente de resoluções de demandas repetitivas. Então, vamos falar sobre essa situação. Seria uma hipótese em que o recurso apresentado pela parte, ele é um recurso que o relator já sabe que ele não vai ser acolhido.
ele não vai ser acolhido porque ele é totalmente contrário ao entendimento do tribunal, ele é contrário ao que o STJ já afirmou a respeito daquele assunto, ou o Supremo Tribunal Federal. Então, o relator pensa assim, olha, esse aqui é um recurso tipicamente protelatório, ele não tem chance de ser acatado porque já há um entendimento do tribunal consolidado, já há um entendimento do tribunal vamos dizer assim, né, pacificado em relação a esta situação que é apresentada. Então, até como uma medida de economia processual, como uma medida, né, de prestígio à razoabilidade da duração do processo, a celeridade processual, ele decide sozinho. Ele fala, olha, eu já sei que os meus colegas, os meus pares vão me acompanhar nisso, então ele de plano já nega provimento ao recurso. Isso tem acontecido muito, tá, gente? Hoje, com a vigência do novo Código de Processo Civil, tem acontecido muito dos relatores passarem a decidir monocraticamente, inclusive em tribunais superiores. Eu tenho já 3 recursos meus, um foi um recurso extraordinário e 2 recursos especial, que eu tive ou provimento de plano, nos recursos especiais eu tive provimento de plano, e no recurso extraordinário negou de plano, sem submeter aquela questão ao colegiado, porque já era, né, no entendimento do relator ali, um assunto pacificado. Aí, da mesma forma, se a parte não concordar com essa decisão, ela vai entrar com agravo interno e levar a questão ao conhecimento do colegiado. Aí vamos pensar, né, se for um caso desses em que o relator negou provimento ao recurso porque ele entendeu que aquilo é um assunto já pacificado pelo tribunal. Só se a parte, né, tiver ali decisões, tiver jurisprudência que possa contrariar essa decisão do relator, que possa mostrar que ainda existe uma divergência de entendimento sobre aquilo lá no tribunal, é que caberia este agravo interno. Do contrário, a gente vai ver que, se ele também for protelatório, é possível até a interposição de uma multa processual aí, que a parte tenha recorrido à prova. Já as hipóteses do inciso 5 é o contrário. A hipótese do inciso 15 seria a possibilidade do relator, depois de ouvir a parte contrária, porque aí ele precisa assegurar o contraditório, ele dar provimento de plano, ou seja, né, ele entender que aquelas questões trazidas no recurso são questões que estão de acordo com o entendimento do tribunal. Então, assim, tamanha é a evidência, tamanha é a chance de acolhimento daquele recurso, que ele nem vai perder tempo de levar aquela questão para o tribunal. Ele próprio, de ofício, já vai dar provimento de plano, né, de forma que aquela pretensão recursal ela seja acolhida. Então, neste caso, o relator entende que o recurso apresentado ele é que está de acordo com a decisão do tribunal. A decisão do juiz de primeira instância que é equivocada. E aí ele já daria provimento. Aí quem teria legitimidade para interpor um agravo interno? A parte contrária. Né? A parte contrária, que se viu prejudicada com aquela decisão, é que poderia ingressar com agravo interno. E a última situação lá do artigo 932, que também ensejaria o cabimento do agravo interno, é uma decisão monocrática do relator que decide o incidente de desconsideração da pessoa jurídica quando este for instaurado originariamente perante o tribunal. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, normalmente ele é feito na fase ainda de conhecimento, mas se, né, a situação da fraude, ou mesmo num processo
que seja originária do tribunal, um processo que comece perante o tribunal, se caracterizar essa situação, se o relator decidir sozinho, se ele decidir com colegiado, é outro recurso, tá, gente? Mas se ele decidir sozinho, o recurso cabível é o agravo interno. Qual que é o prazo de interposição? Ô, gente, só um adendo aqui. O CPC atual fala agravo interno, mas vocês ainda vão ouvir muito a expressão agravo regimental. Eu mesmo me pego, muitas das vezes, ainda falando agravo regimental, porque era a nomenclatura anterior. Antes, esse agravo ele era previsto só no regimento interno do tribunal, por isso que chamava-se agravo regimental, agravo de regimento. Aí, depois, com a reforma do CPC em 1994, ele passou a constar também do CPC, mas ficavam as duas nomenclaturas, agravo interno e agravo regimental. Tinha gente que só usava a expressão agravo. Aí o novo CPC veio agora falando expressamente agravo interno. Inclusive, o prazo foi estendido. Antes, o prazo de interposição era um prazo pequeno, curtinho. Agora, nós aprendemos que todos os prazos são de 15 dias, com exceção dos embargos declaratórios, que vão ser interpostos em 5 dias. Então, no caso do agravo interno, a parte tem 15 dias úteis para poder interpor o recurso. Ele é um recurso que não depende de preparo, então a parte não precisa fazer o recolhimento de custas nenhuma, nem de porte de remessa ou porte de retorno. Simplesmente vai interpô-lo sem o pagamento de qualquer despesa. A forma de interposição do agravo regimental é simples, ele é interposto por petição escrita, né? Hoje eu falei com vocês que todos os recursos são através de petição escrita. Aí, neste caso do agravo interno, ele tem que demonstrar, né, nas suas razões recursais, quais são os motivos, quais são os fundamentos pelos quais aquela decisão monocrática precisa ser revogada. Então, vamos pensar. O relator entendeu que o recurso é intempestivo. Eu tenho que mostrar que está errado, que o recurso está dentro do prazo. O relator entendeu que eu não fiz o recolhimento das custas. Eu tenho que provar que eu fiz o recolhimento. Vejam bem, nós aprendemos que se a parte não recolher as custas, o relator tem que lhe dar a oportunidade de fazer o recolhimento em dobro. Lembram disso? Então, vamos pensar que o relator não dê essa oportunidade e simplesmente negue seguimento, né, ao recurso por falta de preparo. Seria uma hipótese do agravo regimental, para dizer para o colegiado o seguinte: olha, o CPC me assegura o direito de poder fazer o recolhimento em dobro. Então, o relator, né, ele extrapolou ali o seu poder ao negar segmento de plano sem oportunizar esse recolhimento em dobro. Seria um caso de um argumento aí para um agravo interno. Então, tudo vai depender de qual foi o fundamento da decisão. Aí, na minha petição de agravo, no meu recurso, eu vou atacar aqueles fundamentos. Para a leitura dos parágrafos do 1021. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então, quer dizer, ele tem que lembrar que o objeto do recurso é reformar aquela decisão monocrática do relator. Então, é essa decisão que vai ser objeto do recurso. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias. O que é isso? São as contrarrazões de agravo, né? Vai ao exercício do contraditório, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Então, vejam bem,
o relator recebe o agravo interno, o que ele faz? Ele manda intimar a parte contrária para que ela se manifeste, para que ela apresente as suas contrarrazões de agravo. Aí a parte contrária vai dizer o porquê que a decisão deve ser mantida, né? Vai dizer, olha, está intempestivo mesmo, a contagem do prazo foi feita de forma equivocada, né? Ou então vai dizer que não foram observadas as formalidades legais. Ele vai, como eu disse, contrarrazões é uma peça muito fácil de se fazer, porque nela você elogia, né, aquela decisão recorrida. E um procedimento que também cabe no agravo interno, que nós aprendemos nas aulas passadas, é o juízo de retratação, que inclusive caiu na prova, né, gente? O que é a retratação? A retratação é a possibilidade do juiz voltar atrás na sua decisão, ou seja, dele reformar, dele modificar aquele entendimento. O juízo de retratação, ele acontece normalmente nesses recursos em que há um juízo provisório, que é o caso dos agravos. Na apelação, ele só cabe excepcionalmente. Então, assim, eu comecei já a corrigir algumas provas, não foi nenhuma de vocês ainda não, mas eu comecei a corrigir algumas provas e, assim, falou-se muito da retratação na apelação e não falou nada da retratação no agravo, quando é o contrário. A retratação ela é muito comum no agravo. Na apelação, ela é raríssima, porque ela só cabe em casos excepcionais ali, que são aquelas sentenças de improcedência liminar do pedido, as sentenças terminativas, né, que extinguem o processo sem resolução de mérito. Nesses casos é que caberia. Agora, no agravo interno, também é possível essa retratação. Então, vamos pensar. Eu mostrei para o relator que eu tinha ali o comprovante de pagamento. Eu mostrei para o relator que a conta foi errada, que o meu recurso era tempestivo. Então, ele não precisa levar isso para o colegiado, né? Se ele verificou que está certo ali, o ideal é que ele faça a retratação. E aí ele próprio já vai modificar a sua decisão. Mas se ele não modificar, se ele insistir que a decisão dele está correta, aí o caso é de submeter o agravo ao julgamento do tribunal. O parágrafo 3º proíbe o relator, né, é vedado ao relator, limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Por quê? Ora, gente, nós já aprendemos que os juízes eles têm o dever de motivação das decisões judiciais. Então, se ele entender que não tem pertinência, né, que é o caso de se manter mesmo a inadmissibilidade do recurso, ele precisa trazer uma fundamentação adequada e não se limitar a repetir o que foi o fundamento da decisão agravada. Então, mudando a tela aqui, repetindo, né, nós temos o exercício do contraditório, que é a oitiva da parte contrária para ela manifestar-se. Nós temos o juízo de retratação. Vou corrigir aqui. Nós temos o juízo de retratação, que ele pode, né, voltar atrás e modificar. E nós temos a questão do efeito, que a Pamela tinha perguntado. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final. Então, vejam bem, vejam qual que é essa situação aqui. Pamela, esta situação é a seguinte, o relator deu a decisão dele,
tinha sumido para vocês. O relator deu a decisão dele, vamos pensar lá, que ele foi e deu provimento, negou provimento de plano ao recurso, porque o recurso estava incompatível com o entendimento sumulado dos tribunais superiores. Se ainda assim a parte entrar com agravo interno e os três, né, desembargadores entenderem que é o caso de manter aquela improcedência do recurso, eles vão aplicar a multa. Então, agora, o que está acontecendo? O relator, quando ele tem certeza, né, daquela decisão dele, ele já, inclusive, adverte a parte. Ele cria... Eu vi isso numa decisão, num processo meu do STJ, em que o relator deu provimento de plano e ele disse no final da decisão que ele alertava as partes de que a interposição de agravo interno poderia ensejar a imposição de multa de 5% do valor da causa, conforme parágrafo 4º do artigo 1021. Quer dizer, ele já criou ali uma intimidação, disse, olha, se você, para o réu, né, para a parte contrária, e nesse caso aí era outra, ele diz assim, olha, se você recorrer, você já fica atento, que se o tribunal mantiver a minha decisão, nós vamos aplicar a multa por recurso protelatório. Pode falar, Paulo. Então, Paulo, no agravo interno, ele não fala aqui de má-fé. Veja como que a redação do artigo, olha, ela diz assim, ó, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível. Inadmissível é quando não preenche os requisitos de admissibilidade. Ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante ao pagar ao agravado multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Então, o que é o recurso adesivo? Ele está aqui dentro de recurso da parte 2, aí, né, que seriam os recursos para tribunais superiores, mas ele também cabe de apelação. O recurso adesivo, gente, ele é um recurso carona. Ele não é assim ele não deve ser a primeira opção da parte. A regra é que cada parte deve recorrer da decisão individualmente, né, de forma independente. Quando nós começamos a estudar os recursos, nós aprendemos que o cabimento do recurso ele também implica na necessidade de demonstração da legitimidade recursal. Então, assim, nós aprendemos que quem tem legitimidade para recorrer, vocês lembram? A legitimidade para recorrer, ela está ligada à sucumbência. Então, pode recorrer a parte que perdeu, a parte que foi vencida. Essa é a regra geral. Então, se eu tenho uma sentença que julga procedente o pedido, significa que o autor ganhou a causa. Se o autor ganhou a causa, ele, autor, não pode recorrer. Quem que poderia recorrer? O réu, a parte vencida. Agora, se eu tenho uma sentença de procedência parcial, significa que o pedido do autor foi parcialmente procedente. Me deu uma alergia aqui. Estou até passando um pouquinho de álcool. Significa que o pedido do autor foi parcialmente procedente, ou seja, o juiz acolheu uma parte e negou a outra. Vamos pensar numa sentença, por exemplo, que o autor peça a título de indenização, por exemplo, ele pede lá 30 mil reais de indenização por danos materiais, mais 30 mil de indenização por danos morais. Aí vamos pensar que o juiz, ao apreciar a prova, ao apreciar os pedidos, ele diga o seguinte, olha,
não tem prova de prejuízo de 30 mil reais. Então, eu condeno, eu julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor 20 mil reais de indenização por danos materiais, mais 10 mil reais de indenização por danos morais. Ou seja, ele dá 30 mil, da metade do que era pedido. Tanto o autor quanto o réu podem recorrer dessa decisão. O réu pode recorrer porque ele não quer pagar nada, ele acha que nada é devido, e o autor pode recorrer porque ele recebeu menos do que era a pretensão dele. Ele acredita que tem condição de receber 30 mil, de 60 mil, desculpe, né, de indenização, quando, na verdade, ele recebeu só 30. Então, qual que seria o ideal? O ideal seria o autor entrar com uma apelação e o réu entrar com outra apelação. Então, você teria dois recursos. Um recurso do réu e um recurso do autor. Aí isso vai chegar ao tribunal, o tribunal vai fazer o julgamento de ambos os recursos. Ele julga de forma independente. Então, ele vai pegar o recurso do réu, verificar se preencheram todos os requisitos, pegar o recurso do autor, verificar se preencheram todos os requisitos. Feita a admissibilidade de ambos, aí no dia designado, ele vai avaliar os dois recursos num acórdão único, né? Numa decisão única, ele decide os dois. Esse é que é o caminho normal. Só que o recurso adesivo, só um minutinho, Pana. O recurso adesivo, ele prevê a possibilidade de uma parte pegar carona no recurso do outro. Então, neste mesmo exemplo que eu dei, imagine a seguinte situação. O autor recebeu 30 mil, mas ele pensou assim, tá bom, né? Não são os 60 que eu queria, mas 30 mil tá bom, eu já pego esse dinheiro agora, eu já posso investir, já posso pagar umas contas, já posso comprar isso ou aquilo. Então, ele se sente satisfeito, ele fala assim, olha, não é exatamente o que eu queria, mas me atende. Não vou recorrer dessa decisão, porque eu já quero logo, né, começar o meu cumprimento de sentença e receber esses 30 mil reais que o juiz me deu direito. Então, ele não recorre. Aí o réu recorre, o réu vai lá e ingressa com uma apelação. Aí o que a lei permite? A lei permite que, nestes casos de sucumbência parcial, então, quer dizer, o autor e o réu foram, ao mesmo tempo, vencedores e vencidos. Ele permite que o autor possa pegar carona nesse recurso do réu. Ele não ia recorrer, mas como o réu recorreu, agora vai demorar mesmo, porque o tribunal vai ter que conhecer ainda do recurso do réu. Então, ele vai e interpõe uma apelação adesiva. Tem desvantagens? Tem. Uma apelação adesiva, ela é carona. Então, carona, ela segue as mesmas regras do recurso principal. Então, se chegar lá no tribunal e o tribunal não conhecer do recurso do réu porque ele é intempestivo, ele também não conhece do recurso carona. Se chegar lá e o réu desistir e falar, não quero mais saber desse recurso, vou largar isso para lá, não vai conhecer do recurso adesivo, né? É carona mesmo. Então, lembrem da época da aula presencial, né? Que a gente vai voltar. Você pegou uma carona com um colega, onde o colega parar, você vai ter que parar. Então, ele chegou ali na Boa Morte, chegou ali na igreja da Nossa Senhora da Assunção. Ali é o ponto final dele, você vai ter que descer e seguir o seu caminho sem o recurso dele, sem essa carona. Pode falar, Pâmela. Quando fala aqui no inciso 2, que ele. Não, no inciso 1, desculpa, que ele vai ser dirigido ao órgão perante o qual esse recurso principal independente for interposto, ele vai voltar para o primeiro grau, Geisa? Não, é porque ele segue as mesmas regras do principal. Então, por exemplo, para quem que eu vou interpor o recurso adesivo? Se for apelação perante o juiz de primeira instância. Se for um recurso especial,
que é um caso também que caberia um recurso adesivo, mais difícil, mas caberia, eu vou interpor perante o presidente do Tribunal de Origem. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir ao outro. Ou seja, se eu não recorri voluntariamente, então eu poderia ter recorrido, mas eu não recorri. A lei me dá uma segunda chance, que se eu quiser, eu posso pegar uma carona, eu posso recorrer adesivamente ao recurso da parte contrária. Na prática, gente, vocês vão ver até autores brincando, dizendo que isso aqui, que o recurso adesivo, ele é o recurso daquela parte, né, desidiosa. Ele é o recurso daquele advogado que perde o prazo, né? O advogado perdeu o prazo para entrar com recurso contra aquela sentença, aí o que ele faz? Quando a outra parte recorre, ele pega carona no recurso da parte contrária. É o mais comum de acontecer. Por quê? Se a parte de fato tem interesse na reforma da decisão, ela deve interpor o seu recurso de forma independente. Ela só vai se valer dessa carona se for algo assim, mais ou menos, né? Para ela, tanto faz. É o recurso do tanto faz. Tanto faz se ficar do jeito que está ou se for modificado. Aí ela pega carona para ver se melhora um pouquinho. Gente, o prazo e condições do recurso adesivo é o mesmo do recurso principal. Então, assim, se a apelação ela é interposta em 15 dias, o recurso adesivo ele é interposto no prazo também de 15 dias. Só que aí é contado da data em que a parte foi intimada para apresentar suas contrarrazões. Se a apelação se sujeita ao recolhimento de preparo, também o recurso adesivo vai se sujeitar ao recolhimento de preparo. Se a apelação é interposta por petição escrita dirigida ao juiz da causa, também o recurso adesivo vai ser interposto por petição escrita dirigida ao juiz da causa. O que muda? Não vai estar escrito assim, vem interpor recurso de apelação, o outro vai estar escrito, vem interpor recurso de apelação adesiva, né? Ou recurso adesivo. É isso que está aí no parágrafo 2º. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, que é o recurso principal, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste, quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte: será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, aqui, ó, no prazo que a parte dispõe para responder. Então, quando que eu entro com o meu recurso adesivo? No prazo de 15 dias que eu tenho para apresentar minhas contrarrazões de recurso. São petições independentes, tá, gente? Eu vou fazer uma petição de contrarrazões e uma petição de recurso adesivo. Cabe o recurso adesivo na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Nós ainda vamos estudar esses recursos. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se este for considerado inadmissível. Então, aí que está o grande problema. O recurso adesivo é recurso carona, né? Então, se por algum motivo ele não for conhecido, se por algum motivo ele ficar no meio do caminho, também o recurso adesivo vai ficar no meio do caminho. Mas volto a dizer para vocês, gente, não se deve interpor recurso adesivo se você pode recorrer normalmente. Você só deve fazer o recurso adesivo se acontecer, né, por um lapso que você perdeu o prazo, ou então se for indiferente para o seu cliente, né? Se ele quer o trânsito em julgado da sentença.
Mas se não houve o trânsito em julgado, aí ele vai pegar uma carona e vai tentar melhorar um pouco aquela situação dele e receber um pouco mais. Por isso que eu dou o exemplo de valores, entendeu?